Algumas viagens mudam nossas vidas, nos levam para lugares inimagináveis. Outras tiram tudo o que você conhece e jogam no escuro. O que eu vou contar agora não é uma simples história de terror, é um aviso. Tudo começou com um ônibus quebrado, uma estrada isolada, um vilarejo que não constava em nenhum mapa. Éramos só passageiros comuns, indo para lugares diferentes, com vidas comuns do dia a dia, até o momento em que o motorista fez o desvio e nunca mais vimos o asfalto, só chão de barro. A placa dizia: Bem-vindos à Vila das Sombras, mas ninguém nos deu boas-vindas. Se você tiver coragem de continuar, escute com atenção. Essa história não tem heróis e nem tudo no mundo saiu inteiro dali, inclusive eu mesmo. Não sei mais quem sou depois do que vi. Prepare-se para embarcar no ônibus do terror. Mas cuidado, alguns passageiros ainda estão lá dentro e eles podem estar esperando por vocês. O desvio. Eu nunca imaginei que uma viagem de ônibus pudesse se transformar no pior pesadelo da minha vida. Tudo começou numa tarde chuvosa, quando entrei naquele ônibus velho, lotado, cheio de gente estranha e silenciosa. Tinha gente de todo tipo, a senhora com o olhar perdido, o rapaz que não parava de mexer no celular, um casal que discutia baixinho e eu, apenas um passageiro, a caminho de casa para descansar. O motorista parecia cansado, mas manteve o sorriso no rosto enquanto anunciava: Pessoal, vamos fazer um desvio pela estrada velha. Vai encurtar a viagem. Ninguém reclamou. Afinal, confiávamos nele. Mas o que ninguém sabia era que aquela estrada não levava a lugar nenhum que conhecemos. As árvores altas encobriam o céu e o asfalto sumia sobre o barro. Depois de um tempo, as luzes do ônibus começaram a piscar e o silêncio ficou pesado. Quando finalmente chegamos à placa, meu coração parou. Vila das Sombras, população desconhecida. Que placa esquisita? Como? Não sabem a quantidade de população em uma vila pequena. O vilarejo parecia abandonado, mas ao mesmo tempo cheio de vida. Uma vida inquietante. Portas rangiam ao vento e sombras dançavam entre as janelas quebradas. Foi quando percebi que não estávamos mais sozinhos dentro do ônibus. Um passageiro começou a mudar. A senhora com o olhar perdido, ela não piscava mais. O rapaz no celular, seu rosto parecia distorcido, como se não fosse mais humano. O casal? Eles se calaram de repente e um deles sorriu, um sorriso que eu jamais esquecerei. Era grotesco, esquisito. A viagem estava longe de acabar e a cada parada naquele vilarejo esquecido, mais segredos surgiam. Eu não sei o que nos espera, mas sei que não podemos simplesmente sair daquele lugar. O silêncio no ônibus era palpável, como se o ar tivesse ficado denso demais para respirar. Ninguém ousava falar e até o motorista parecia desconfortável com o ambiente, embora insistisse em manter aquele sorriso estranho no rosto. Foi quando a luz do painel do ônibus apagou de vez. Só restou a luz fraca das lanternas dos celulares, que, curiosamente, não funcionavam direito. Os rostos ao meu redor começavam a parecer sombras, distorcidos e quase irreconhecíveis. Aquele lugar, aquela vila das sombras, não era apenas um ponto no mapa, era algo mais, uma armadilha. De repente, a senhora de cabelos brancos se levantou lentamente e caminhou pelo corredor do ônibus.
Suas unhas estavam longas, quebradiças, e seus olhos não tinham mais vida. Ela sussurrou uma palavra, quase inaudível. Eles querem ficar. O rapaz no celular, que até então parecia entediado, fechou o aparelho. Olhou diretamente para mim. O brilho em seus olhos tinha mudado. Agora era um brilho frio, vazio, oco. Você não deveria estar aqui, disse ele, com uma voz que não parecia mais a dele. Eu me levantei, o coração batendo, forte, e olhei para fora da janela. O vilarejo estava cercado por uma neblina que parecia viva, se movendo devagar, quase como se estivesse respirando. No instante seguinte, ouvi um barulho vindo da porta do ônibus. Algo que não deveria estar ali. Uma sombra se projetou. Uma voz rouca chamou. Passageiros, o próximo destino é para sempre. O pânico começou a crescer entre todos nós. Alguns gritavam, outros tentavam abrir as janelas, mas elas estavam trancadas. O ônibus começou a andar sozinho, entrando cada vez mais fundo na escuridão daquele vilarejo esquecido pelo tempo. Eu não sabia o que esperar, só sabia que, de alguma forma, aquele ônibus havia se tornado uma prisão e nós éramos os prisioneiros. E a viagem estava apenas começando. Eu pensei em pular do ônibus. Juro por tudo o que é mais sagrado, pensei em me jogar pela janela, mesmo sabendo que ela não se abria. Mas quando o veículo parou sozinho diante de uma rua estreita e escura, eu percebi, não era só o ônibus que estava vivo. A vila inteira parecia nos observar. As casas tinham janelas com olhos e as portas rangiam, como bocas tentando sussurrar segredos. As luzes acendiam e apagavam, sem padrão. Havia um cheiro de madeira molhada, ferro queimado, algo mais, algo como carne podre. O motorista, que até então permanecia em silêncio, finalmente falou. Saída obrigatória, estadia permanente. O casal que discutia desceu primeiro, como se estivesse em transe. Caminharam de mãos dadas em direção a uma casa com janelas iluminadas por uma vela vermelha. A porta se abriu sozinha. Eles entraram e não fizeram mais barulho. Sumiram. A senhora idosa, agora, estava encolhida no fundo do ônibus, murmurando orações em uma língua que eu nunca tinha ouvido. E o rapaz do celular? Ele simplesmente desapareceu quando pisou no chão do vilarejo. Sumiu diante dos meus olhos, como se tivesse sido engolido pelo nevoeiro ou pela terra. Eu não sei ao certo. Só sobrou eu e mais dois. Um era Lúcio, o segurança do shopping, que só entrou no ônibus porque seu carro quebrou naquela manhã. Estava sempre com a mão no bolso, como se algo ali o protegesse, talvez um amuleto ou uma arma. O outro era Jéssica, uma jovem estudante com olhos assustados e voz trêmula. Dizia ter sonhado com aquele lugar dias antes de embarcar. Isso aqui é uma armadilha, ela disse, segurando meu braço com força. Eu vi esse vilarejo, vi o ônibus, eu vi você sentado na frente, gritando. Ela não terminou a frase. Algo se moveu do lado de fora, algo rastejando, algo grande. Nós decidimos sair daquele local, mesmo sabendo que cada passo era um risco. O motorista sorriu. Seus dentes eram finos demais, muito demais. Boa sorte, passageiros.
Descemos. A rua estava vazia, mas sabíamos que não estávamos sozinhos. Sons de passos ecoavam por todos os lados, mesmo que ninguém tivesse à vista. Não tinha ninguém ali. Então, ao virarmos a primeira esquina, vimos um outro ônibus igual ao nosso, mas enferrujado, tomado por raízes e sangue seco. E dentro dele, corpos, alguns ainda de olhos abertos, todos com expressões de terror eternos. Eles nunca saem, murmurou Lúcio. Eles só trocam de lugar. Foi então que ouvimos a risada, aguda, infantil. Mas naquela vila não havia crianças. Pelo menos não parecia haver nenhuma naquele momento. A risada infantil ecoava entre as casas, dançando entre as sombras, como um eco vindo do inferno. Lúcio segurou firme o que quer que fosse que estivesse em seu bolso e murmurou: Isso não é gente. Isso nunca foi gente. Jéssica tremia. Eu queria consolá-la, mas minhas próprias pernas vacilavam. O medo era grande. Cada esquina parecia girar sobre si mesma. Cada rua do vilarejo levava de volta à mesma praça. Um carrossel enferrujado, parado no centro, girando lentamente sozinho. Alguém havia amarrado fitas vermelhas nos cavalos do carrossel e todas estavam manchadas. Sangue, ferrugem, tinta, não sabíamos. Foi quando vimos o relógio da torre, parado às 3h33. Os ponteiros não se mexiam, mas algo se movia lá dentro. Algo alto, com membros longos demais para ser humano. Jéssica caiu de joelhos, aterrorizada. E a hora deles? Eles só podem sair quando o tempo para. Lúcio puxou do bolso um rosário quebrado, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma mão pálida e cheia de buracos saiu do chão e o agarrou pelas pernas. Ele gritou, lutou, mas foi puxado para dentro da terra, como se fosse areia movediça. Seu grito ecoou e depois silenciou. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam mais. Jéssica me olhou com lágrimas nos olhos, aterrorizada. Lembra quando eu disse que sonhei com você? É porque você já esteve aqui antes. Você nunca saiu. Nenhum de nós saiu. As peças começaram a se encaixar. Eu lembrei. O mesmo ônibus, o mesmo vilarejo, a mesma sensação de déjà vu sufocante e o mesmo motorista. Sempre o mesmo sorriso. Olhei para minhas mãos. Elas estavam gastas, como se eu tivesse vivido aquela noite milhares de vezes. Não sei ao certo. A risada infantil soou de novo, mas dessa vez mais perto. Jéssica correu e desapareceu na escuridão. Fiquei sozinho. A névoa me envolveu como um véu. Caminhei ou fui arrastado até o ônibus novamente. Lá estava ele, esperando, com a porta aberta. O motorista me olhou nos olhos e falou, com uma voz grave, múltipla, como se 1000 vozes falassem juntos. Bem-vindo de volta, passageiro. Fim da linha, início do ciclo. Sentei no mesmo banco de sempre. E então, os novos passageiros começaram a entrar. Rostos estranhos, olhos esperançosos. Eles ainda não sabiam, mas logo descobririam. Esse ônibus só tem uma rota e a última parada é o esquecimento eterno. O tempo passou,
Alguns dizem que o vilarejo nunca existiu. Outros juram que já viram aquele ônibus antigo estacionado em estradas desertas, com o letreiro ainda brilhando. Ônibus do terror. Próxima parada, você. Dizem que toda vez que o relógio marca 3h33, um ciclo novo começa. Um novo passageiro sobe no ônibus e outro desaparece do mundo sem deixar rastros. Jéssica nunca foi encontrada. Lúcio? Seu nome aparece dias depois em uma lápide no vilarejo, mas ninguém sabe quem a escreveu. E eu? Bem, se você encontrar esse bilhete, é porque eu consegui deixá-lo no banco de trás do ônibus antes de me esquecer completamente de quem eu sou, antes de virar mais um deles. Não suba nesse ônibus. Não confio no motorista. E pelo amor de tudo que você conhece, se você vir um vilarejo com fitas vermelhas, corra, porque ninguém realmente sai, apenas muda de papel e o ciclo continua. E o próximo passageiro é você. E o motorista está te esperando na próxima parada. E é isso, pessoal. Até a próxima história. Não deixe de se inscrever no canal, dar seu joinha, deixar seus comentários e até a próxima. Tchau!